Perfeito? Ah, eu quero, não gostei, errei, seria aquilo mesmo. Lá da estaca, põe aqui zero e basicamente você manda atualizar. Analisa primeiro antes de deletar alguma coisa, né? E aí você analisa, opa, é isso mesmo, tal, tal. Perfeito. E agora, qual que é a diferença da gente trabalhar individual e trabalhar com ele gerando todos? Aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisa. A princípio não. Agrupar eu te mostrei. Desagrupar também. Ó, desagrupar o da rua 1. Vamos desagrupar o da rua 1, clicar aqui. Ah, e detalhe, tá? Se você perceber, o grade aqui, ó, da, da rua 1, ele não fica agrupado quando a gente gera inicialmente. Por quê? Ele é criado depois que está agrupado. Se você quiser agrupar ele tudo junto, para ele ficar vinculado, você desagrupa e depois você vem e agrupa de forma manual tudo, selecionando tudo. Aí sim, eles ficam como se fosse um único bloco. Perfeito? Beleza. Agora, a gente vai vir aqui, ó, e vamos gerar todos os perfis. Para isso, a gente tem que vir nessa opção aqui dentro e configurar esse cara aqui, certo? De forma que a gente consiga trabalhar. Eu vou deixar esses valores aqui, eu não vou mexer, depois a gente vem e atualiza se for o caso. E aqui, agora não tem necessidade de eu ficar selecionando aqui qual é a rua e tal. Aqui basta a que tiver aqui, eu tenho que vir aqui agora em gerar todos os perfis, clico, escolho um local na tela, vou clicar aqui mesmo. Ele vai atualizar, vai gerar para mim todos os perfis. E detalhe, ele deletou, né, os que já existiam e colocou outros. Só que aqui ficou encavalado. Ó. Eles vêm agrupado, né? Poderia depois mover. O grid não vem, igual eu falei, ele tem que agrupar depois. Mas as curvas ele mantém, né? O grade. Aqui ficou encavalado, porque a distância está curta. Então vamos aumentar aquela distância. Vamos vir aqui, ó, e falar o seguinte: eu quero que seja 450 e aqui eu quero que seja 200, que já resolve minha vida. Ah, eu quero tudo numa única linha. Vou botar um aqui. Não, aí eu não vou mostrar como que ele vai criar, né? Então vou deixar duas aqui, só para ver. Ó. Ok, e vou mandar atualizar dinâmico agora. Não é atual, mas sim dinâmico. Aqui, ó, essa opção. Ele vai atualizar todos ali para mim. Ah, lá, perfeito. Duas linhas, duas colunas, uma, duas e repetiu aqui. A distância de 200 tal, tal. Isso você ajusta. Ah, eu quero numa única linha. Aí você vem aqui, coloca 0, 0 não, 1, perdão. Ok, que 0, né, não vai gerar nada, inclusive vai ter dar erro, mas aqui ele já vai todos embaixo do outro. Olha lá, dessa forma. Perfeito? E aqui agora, basta eu vir e ir traçando os grades. Por exemplo, a avenida principal, aí eu tenho que mudar, né? Eu tenho que vir aqui, mudar para a avenida principal, traçar grade. Aí eu venho nesse aqui, traço aqui o grade. Perfeito. Depois ou não, depois você atualiza, tá? Vou para a rua 2 e traço o grade. Por quê? Como agora eu tenho todos eles gerados ali de forma dinâmica, eu posso depois mandar atualizar tudo de uma única vez. E aí sim eu já faço tudo de uma vez só. Em vez de ficar ali, atualiza um, atualiza outro. Então aqui eu já vou fazendo de forma já interativa. Perfeito? A única coisa que você tem que ficar atento, eu vou te mostrar o que que é, pegar aqui a rua 4, é o seguinte, é quando você for inserir uma malha, e você quer que na caixinha ele traz aquela malha. Aí você tem que configurar de forma, vamos dizer assim, individual, tá? Ó, feito isso, a gente vai clicar aqui agora, ó, atualizar de todos dinâmico. Aí vai fazer atualização de todos os perfis e os grades. Perfeito. Colocou aqui para mim, colocou já os cortes, colocou os aterros. Dessa forma. Perfeito? Só que por consequência eu não quero que... Vou tirar da rua 1 aqui, eu vou mandar configurar. Vou tirar o corte. Também o grade. Vou tirar só o corte. O grade eu vou deixar. Ok? Atualizar atual. Ok. Ah, Lucas, mas por que você mandou atualizar atual em vez de atualizar todos? Por quê? Se eu mandar atualizar todos, ele vai atualizar todos. E eu não quero que ele tire o corte aqui de todos. Eu quero que tire só da rua 1. Então eu mando atualizar apenas aquele. E aí ele fez. Perfeito? Entendeu a diferença?
Então aqui é onde que mora a situação que inteligente. Eu consigo fazer para cada situação diferente. Ah, tem uma superfície que eu queria inserir na rua 1. Você vem aqui dentro, já configura aqui qual que é a superfície, né? Ah, eu quero que aqui, em vez de ser o grade, eu quero que seja a superfície X. Aí você coloca aqui a superfície X e manda atualizar atual. Muda aqui dentro da caixinha, dá OK, né? Vem aqui dentro, muda aqui para o que você quer e atualiza atual. Não vai atualizar dinâmico. Dinâmico é só quando você quer fazer uma atualização global. Ah, eu quero atualizar tudo. Igual eu fiz lá, gerei os grades primeiro, depois mandei atualizar. Aí sim é global. Perfeito? E aqui, se eu não sei onde está a rua 4 ou a rua 3, o perfil gráfico, eu clico aqui ó, em destacar perfil na tela e ele joga para mim, me destaca ali na tela perfil. Ah, os grades estão soltos. Aí é aquela coisa, tira, né? Vem aqui, ó. Tô na rua 3. Eu venho aqui e desagrupo. E aí eu posso vir agora e falar assim, ó, quero agrupar. Aí eu vou lá, agrupo esse, vou agrupar o outro, agrupo esse. Perfeito. Agrupado, também o grade também foi agrupado. E eu quero agrupar tudo. Basta eu ir lá e mandar agrupar tudo, todo mundo junto. E aí eles ficam como se fosse um único bloco, para que aí eu possa arrastar, né, eles aqui para um lado, etc e tal. Perfeito? Perfeito? Ok. Agora a gente pode também deletar todos os perfis, se a gente quiser, tá? Clicando aqui ele apaga tudo. Não vou clicar porque eu vou mostrar aqui ainda como que funciona essa parte aqui, ó, dos botões. E esses aqui, os botões aqui é simples, né? Zoom Extend na tela, dá um Zoom Extend na tela. Espiar desenho, você espia o desenho ali, dá um ESC, ele volta. Regen, atualiza a tela e fechar para editar. Eu posso, seria o mesmo botão OK, né? A diferença é que você fecha para editar. Aqui geralmente ele grava os dados, né? Você clica, ele meio que armazena esses dados que você colocou na tela. Aqui, ó, vai fechar do mesmo jeito, tá? Espaço para voltar. Aí, como fosse tipo um, você só fecha momentaneamente. Por trás ainda tá, vamos dizer assim, tá aberto. Aí você dá um enter e ele volta, tá? Basicamente isso. E aí, ó, tá vendo? Aqui ele finalizou o comando, ó. Entendeu a diferença? E aqui agora, digamos que eu quero exportar os perfil, os alinhamentos e perfil. Então eu vou vir aqui, ó, exportar no XML. Aí eu posso escolher. Como aqui dentro aqui, ó, eu estava com a rua 1, a rua 3 ativa, ele já me leva para a rua 3. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, ó, apenas eixo. Vou exportar apenas o eixo. Vamos exportar apenas o eixo da rua 3. Vamos pegar aqui, de eixo, rua 3. Ok. Exportou. Ok. Agora eu vou exportar todos. Vou exportar todos. Ó, clico no primeiro, Shift, clico no último. Vou exportar todos e eu vou exportar tudo aqui. Grade, perfil e terreno. Ok. Projeto. Ruas. Só para a gente poder pegar. Salvar. Perfeito. Agora, eu vou abrir um outro desenho, tá? Para poder mostrar isso. Vou abrir um desenho onde eu não tenho nada, tá? Não tenho nada, um desenho branco, novo, não tem nada aqui. Perfeito, não tem nada, ó. Vou dar um zoom extend. Agora eu vou vir aqui, ó. Traçado perfil, importar. Vou pegar lá na pasta. Vou trazer primeiro a rua 3, que é só o eixo. Abrir. Perfeito. Foi gerado. Dou um OK. Dou um zoom. Perfeito. Ó, trouxe aqui, já me mostrou. E aí eu não tenho perfil de terreno nem grade. Então eu não consigo vir aqui, ó. Vou mandar configurar, né? Então só vou entrar aqui dentro, tirar a configuração padrão que está ali e vou vir aqui, ó, gerar atual. Ó. Atenção, o eixo da rua 3 possui apenas alinhamento em planta. Não há dados de terreno ou grade importados para desenhar o gráfico. Por quê? Se eu agora eu vim aqui e mandar importar por cima, ele vai sobrescrever esse eixo aqui, ele não vai duplicar, tá? Ó, vamos lá, importar, disco D, projeto ruas, abrir. Vai importar os 4 alinhamentos, ó, 5, né? 5 eixos e gráficos. Ele exportou 5, ok? Agora sim, se eu vim aqui, ó, vou mandar configurar de novo,
vou deixar desse jeito aqui, tá? Eu vou só configurar aqui, ó. Aqui não precisa mexer em nada. Por quê? Como ele trouxe da memória, eu não tenho malha. Então, para ele não importa se tem malha superfície ou não. Então, só entro ali, dou ESC, do OK, e venho aqui agora, ó, gerar todos os perfis. Ah, tá. Eu tenho que só configurar uma coisa aqui, ó. Tem que configurar sim o espaçamento, né? Aqui vem, por padrão, vem 100, eu vou botar 450, 200 e aqui botar uma coluna só. Eu fiz aquela hora. Isso aqui eu tenho que fazer. Eu venho aqui, ó, gerar todos os perfis. E aí ele vai gerar para mim o perfil com terreno, o grade ali, ó lá. E aí, a única diferença aqui é que nesse caso aqui, ó, vou botar o exagero vertical 1 aqui. Aqui vou configurar também para 10, como eu tinha colocado. Perfeito. Se tiver mais alguma coisa, depois a gente atualiza. Beleza. E a única coisa que ele vai vir, que vai trazer com mais informação, vai ser essas labels aqui. Por quê? Quando a gente gera lá o grade, aqui ele coloca esses pontinhos. Quando a gente importa, ele traz para a gente todas essas informações. Mas isso aqui é para uma questão que você vai usar para a questão de você estar fazendo a sua apresentação. Ah, eu quero só apresentar, mandar para a pessoa só ver como é que está o grade. Aí ele vai usar lá no Civil 3D, ele também consegue abrir lá, né? Importa esse alinhamento lá e tudo mais. Então, é dessa forma, perfeito? Ó, aqui ele trouxe certinho. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar aqui e vou dar um select similar só desse cara aqui. Vendo que fica separado no layer? Então eu vou dar um deletar e vou mandar ele atualizar somente esse cidadão aqui para gente ver o que vai acontecer, ó. Vamos vir aqui, ó, e colocar rua 1, né? Tem que colocar rua 1. Vou falar assim, ó, atualizar atual. Ele vai encher aqui, ó, de rótulo, tá vendo? Vamos dar um Ctrl Z só para a gente poder mandar atualizar de novo. Vou mandar rotular agora, rua 1, rotular alto. Ele vai colocar também, porque assim ele entende que são PIs, tá? Porque esse aqui foi importado. Então ele tem uma trava de segurança que é o seguinte: o que é importado, você não pode, vamos dizer assim, alterar, né, vamos dizer assim, de passagem, tá? Então, seria isso, tá? Mas isso aqui é só mesmo em questão de apresentação. Ah, eu quero mandar para o meu colega para ele poder ver como é que ficou e tal. Ele tem o Last Tools, ele vai conseguir importar, vai conseguir trabalhar nos eixos, ó. Quer trabalhar aqui no eixo da rua 1, quero mudar somente a cor da linha do eixo da rua 1 e as labels. Tranquilamente, ó. Consegue fazer as alterações, modificações e tudo mais, sem estresse. Perfeito? Aqui agora a gente tem um botão que a gente liga e desliga a máscara de fundo, ó. Em vez de a gente mandar reprocessar tudo, toda hora, a gente consegue fazer isso. Eu vou mandar reprocessar só para ele poder tirar o zero ali, tá vendo? Mas aqui a gente consegue ligar e desligar a máscara de fundo por aqui, ó. Aí ele vai ter a máscara de fundo aqui, ó. Deixa eu pegar esse texto, ó lá. Máscara de fundo, onde ele vai sobrepor os outros elementos. Antes, na versão anterior aí, a gente não tinha esse botão. Eu incluí esse botão para facilitar, porque às vezes você altera aqui, exemplo, eu quero que o traço do PI seja 10. Você reprocessou, beleza. Só que quando você muda para um outro alinhamento, vamos supor que você altera aqui para 8 e manda reprocessar. Perfeito. E aí, por coincidência, você voltou para a rua 1 de novo. Só que aí você esqueceu de mudar aqui para 10 de novo. E aí você, sem querer, esqueceu de ligar a máscara de fundo. Você quer desligar a máscara de fundo. Se a gente vem aqui e reprocessa, ele vai botar o tamanho 8 e era 10. E aqui agora não, aqui eu desmarco agora a máscara de fundo e só clico aqui, sem precisar mexer e sem precisar reprocessar nada. Então já facilita aqui o meu, o meu procedimento. Perfeito? Então, basicamente, é isso, tá? O que eu tinha para passar para você sobre a traçado e os perfis. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aí nos comentários, me manda mensagem, que aí a gente vai dar o devido suporte aí e explicação para você, perfeito? Mas aqui é uma ferramenta dinâmica, tá? E detalhe que eu não mostrei, deixa eu mostrar aqui nesse, tá? Que é mais prático. Aqui, se eu mudar o meu alinhamento, te dar um exemplo, dar um exemplo aqui, ó. Eu vou copiar um grade, um carinha desse aqui. Vou pegar da rua 4 aqui, que tá mais fácil, mas é menorzinho. Eu vou copiar ele
E se eu não quiser que ele seja alterado, basta eu mudar o layer. Simples assim. Falar que eu quero um layer 0, tá? Um exemplo. Pronto. Tudo está no layer 0, então ele não vai coisa. Eu vou até desagrupar ele para mim poder não correr o risco dele, como ele está agrupado, né? Pode ser que ele não aceite. Deixa eu ver aqui. Tá tudo no layer 0. Deixa eu ver. Tudo no layer 0. Beleza. Agora eu vou vir aqui no traçado perfil e vou mudar o PI da rua, a ponta aqui da rua 4. Ó. Vou mover aqui, ó, mover PI. Eu vou mover qualquer lado aqui. Vamos mover a estaca zero aqui mesmo. Vou pegar aqui. Opa, pegar aqui e trazer para cá. Ó. Provavelmente vai ter outra elevação, vai ter outra coisa. Agora eu vou mandar atualizar. Ó. Atualizei. Ok. Vamos lá pegar o perfil, ó. Ah lá, já mudou. Se eu pegar aqui e mover esse cara pegando a mesma inclinação aqui, a mesma elevação aqui, a 10,95, ó. Olha lá, 10,95. Esse é o meu atual, que é o atualizado. Olha o outro. Ó, ele está aqui, aonde que está o outro aqui? Viu? Então, ó, tem diferença, tá? Aqui é porque eu não movi o grade, tá? Porque eu movi, estava separado. Como ele gerou, atualizou e estava separado, então ele não foi junto. Eu teria que agrupar ali, ó. Vem que aqui também mudou, ó. O tamanho, porque eu movi ele, ó. Aqui, ele diminuiu de tamanho, porque ele tinha que estar aqui, tá praticamente o mesmo tamanho. Então ele diminuiu de tamanho, o alinhamento, consequentemente o gráfico também, mas o grade não. O grade eu tenho que ir lá e ajustar ele, né? Entrar na ferramenta, ir lá e ajustar aqui, ó, o A4, mover EPI, eu pego daqui e trago para cá. Ele já atualiza também. Perfeito? Então, você vê que é dinâmico, né? Você tem que ficar apagando, deletando, gerando de novo. Você mudou ali, ó. E para Sampline é a mesma coisa, tá? Para sessões, você muda o alinhamento, manda sincronizar, ela já sincroniza, já recalcula. Tudo dinâmico. Bem dinâmico aí para você no seu dia a dia. Perfect? Então, espero você na próxima aula. Que a gente já vai entrar na parte de sections transversais aqui. Perfeito? Te vejo até lá. Valeu!